Pode começar. Olá, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós vamos ter a primeira aula da matéria de sistema notorial. Como surgiu o sistema notorial? O processo histórico do sistema notorial e registral. O sistema notorial, ele é um instrumento público de trabalho do notário e era desprovido de formalidades e fé pública, é que serviam somente para colher os fatos e transcrevê-los. Posteriormente, o notariado, influenciado pelos costumes do imperador Justiniano, onde se torna necessário a obrigação de prestação de um serviço profissional, a permissão e a forma de exercer o trabalho, com as notações prévias de vontade das partes, redação, subscrição e o número de testemunhas. Vamos agora por partes entender aquilo que eu escrevi aqui, que começou na história. A função do notário, ela é muito antes de se existir qualquer noção do que seria um notário, né? Dessa nomenclatura. Desde o princípio dos primórdios, a gente pode ver que os imperadores, os reis, na hora que eles tinham os escribas, né? Eles escreviam tudo o que acontecia, tudo que era falado na presença do rei. Essa figura do escriba, hoje, é um notário. Um notário. Ele transcreve a vontade das partes. Mas antes não se existia a formalidade quanto a isso e nem fé pública. Porque era a palavra do que acontecia lá, né? O rei, vamos dar o exemplo do rei. O rei conversando com a pessoa, tinha esse notário, ou um escriba, escrevendo o que estava acontecendo lá. Vocês concordam comigo que o rei é verdade? Se ele quisesse distorcer o que foi falado lá para ser escrito outra coisa, você não podia matar o notário, o escriba. Então, não tinha tanta, sabe, formalidades. Só tinha força de transcrever e colher os fatos do que acontecia lá dentro do palácio, por exemplo, entre o rei e as outras pessoas, as conversas que eram realizadas. E, posteriormente, né, já influenciado pelos costumes de Roma, Roma já nos dá uma visão do que seria uma sociedade organizada. Roma tinha moedas próprias, Roma tinha um sistema de governo, ainda que seja em caráter de monarquia, né? Mas já tinha uma função de sociedade, sombra do que seria uma sociedade. E aí, onde foi começado as primeiras notas elas surgiram como para formar a obrigação, né, formalizar essa obrigação de prestação de serviço e, por exemplo, as escrituras, as transcrições, né, porque não era escritura, então isso é transcrição, as transcrições de imóveis, ou a carta que se dava para uma pessoa explorar a terra que pertencia à monarquia, porque tudo pertencia à monarquia. Então, você ganhava uma carta que te permitia possuir, não ter a propriedade, e aí você pagava alguma taxa pela exploração. E aí, esse sistema notorial e registral, ao longo do tempo, foi se tornando um serviço mais profissional, foi sendo instituído formalidades, porque cada um era feito de um jeito, cada um escrevia de um jeito, interpretava de um jeito, hoje em dia, e com o tempo, né, com o tempo foi surgindo formalidades, como as anotações deveriam ser feitas, e também as testemunhas, elas passaram a ter um papel ainda mais importante, porque essa testemunha garante a fé pública.
porque não estava só 3 pessoas, são mais pessoas para comprovar o que de fato aconteceu ali. O processo histórico do sistema notarial e registral no Brasil. O sistema notarial e registral no Brasil não gozava de instruções normativas ou conhecimentos técnicos necessários no início, nos meados de 1549. Aqui ainda era a monarquia portuguesa que reinava aqui, né? A gente ainda era, não éramos totalmente desvinculados. Com a chegada do século XX, alguns estados, como Rio Grande do Sul, através de leis, passaram a exigir um conhecimento mais técnico e preciso dos tabeliões para lavrar essas atas. O que é um conhecimento mais técnico e preciso? Porque antes cada um fazia de um jeito, era discriminado de uma certa maneira, você pegava uma transcrição em Minas Gerais, em Rio Grande do Sul, era totalmente diferente, nem parecia o mesmo documento, e até o próprio tabelião, por exemplo, o tabelião da cidade do Rio Grande do Sul, antes de se definir a lei com padrões e normas, fazia a mesma certidão de maneiras diferentes. A primeira lei que disciplinava sobre o valor probatório e verídico dos atos praticados pelo notariado ocorreu com a edição da Lei 5.869 de 73, no seu artigo 364 do Código de Processo Civil. Aqui nasce a fé pública, ok? Dos documentos registrados em atas notariais. Porque até então não tinha-se a fé pública sobre os documentos registrados em cartórios. A partir de 73, documentos registrados em cartório gozam de fé pública. Essa fé pública é absoluta, gente? Não. Fé pública não é absoluta, é tudo relativo, até que se prove o contrário. O documento que foi lavrado em cartório, ele atendeu todas as formalidades legais, o que está nele é um objeto lícito, possível e exigível, as partes são capazes ou se incapazes representadas por seus representantes legais, o que os tornam aptos. Entretanto, é uma fé pública, mas não é registrada. Pode ser que o cartório esteja errado, pode ser que o cartório registrou coisas que são legais, não poderiam ser registradas, negócios jurídicos impossíveis de serem cumpridos e exigidos. Mas, até que se prove o contrário, aí inverte o jogo. Está registrado no cartório? É válido. Aí cabe a mim, que acredito que não é válido, provar que é inválido aquele documento. Processo histórico do sistema notarial e registral. No Brasil, o sistema notarial e registral fica disciplinado pela Lei 6.015 de 73, que rege os registros públicos. A Lei 8.935 de 94, que disciplina a atividade notarial. Os integrantes dos serviços notarial e registral no Brasil. O serviço notarial e registral é realizado pelo tabelião e também pelo registrador por oficial de registro. São profissionais do direito delegados pelo poder público. O notário reveste da qualificação técnica e da fé pública estatal. Por que na definição está falando que eles são profissionais do direito delegados pelo poder público? Porque eles fazem, às vezes,
do Poder Público e da Justiça. Por quê? Porque não pode ser registrado um documento se esse documento ele fere o que diz o Código Civil, a lei dos contratos, tem que ser objeto lícito, possível e exigível. Eu não posso, por exemplo, lavrar uma escritura pública de compra e venda de 5 estrelas. É um objeto possível e exigível? Como é que eu vou patentear 5 estrelas, fazer essas estrelas é minha? Não olhem para elas, agora elas são minhas. Não é um objeto possível de ser executado. Não é ilícito, é ilícito, porque é impossível de se executar. Por exemplo, eu não posso fazer contrato de compra e venda de substâncias entorpecentes que não são regularizadas pelo, pelo Ministério Público da Saúde, pelo Ministério da Saúde, Ministério Público, desculpa, gente, pelo Ministério da Saúde, né? Porque existem entorpecentes que são autorizados, como o álcool e o tabagismo. Mas outros tipos de entorpecentes são ilícitos. Eu não posso fazer um contrato de compra e venda ou de promessa de compra e venda de drogas, por exemplo. É um objeto ilegal. É ilegal. Eu não posso fazer isso. E aí, o que é papel do cartório fazer? Papel também não chegar lá. Eu quero lavrar uma escritura pública disso. Você, não, isso aqui é ilícito. É ilícito, não é possível ser exigido. Então, ele tem o poder público de delegar esse critério. É obrigação do cartório ter esse critério técnico, tá? Notário se reveste de qualificação técnica, ele tem que saber identificar se aquele contrato é inválido ou não. E a fé pública, porque foi instituído, né, a partir da instituição da lei, que a fé pública dos notariados, ela é presumida. Como eu te falei, todo documento lá em regra está amparado pela lei. São competências do serviço notarial e registral. Os tabeliões de notas, tabeliões e oficiais de registros de contratos marítimos, tabeliões de protestos e títulos, oficiais de registros de imóveis, oficiais de registros de pessoas civis e das pessoas naturais. O que isso aqui quer dizer? Que são competências de serviços e muitas vezes são feitas em instituições em lugares separados, ok? Aqui na minha cidade, por exemplo, existe um cartório de registros de imóveis, existe um cartório de registros de pessoas civis e naturais, existe um outro cartório de protestos e títulos. Aqui tem 2. Cartório de protestos e títulos tem 2. Títulos e notas, aliás. Cartório de títulos e notas tem 2 cartórios, o primeiro ofício e o segundo ofício. Ok? Pode ser que eles estejam separados, porque são competências que, apesar de ao mesmo órgão de serviço notarial registral, são feitos de formas diferentes, ok? Por exemplo, para registrar um imóvel, primeiro eu preciso ter uma escritura pública de compra e venda para imóveis que custam mais do que 30 salários mínimos. É obrigatório fazer escritura pública de compra e venda, escritura pública de cessão de direitos possessórios. Mas para você registrar, você primeiro precisa ir aonde no tabelião de notas
de protestos e títulos, né, aliás, e aí você vai registrar lá no tabelião de notas e falar assim, olha, eu quero fazer uma escritura pública de compra e venda de um imóvel. Aí foi lá, registrou, fez uma nota, né? Tal. Agora eu comprei esse imóvel. E aí, com essa escritura pública de compra e venda, eu vou aonde? No cartório de registro de imóveis, porque quem vai fazer isso é um oficial de registro de imóveis, ele vai anexar na matrícula desse imóvel a escritura pública. Ou seja, eu preciso passar por dois tabeliões diferentes. No primeiro de notas, protestos, notas e títulos, e preciso também passar por um oficial de registro de imóveis. Aqui na minha cidade também, eu esqueci de falar que tem um cartório de protestos e títulos, tá? Esse cartório de protestos e títulos é para quando você quer executar uma dívida, você vai lá e coloca o nome, protesta o nome dessa pessoa. Então, vamos recapitular. Preciso comprar um imóvel. Eu vou lá no cartório de registro de notas, levo o meu contrato particular de compra e venda e falo assim, eu quero fazer uma escritura pública de compra e venda. Aí o tabelião de notas vai fazer uma escritura pública de compra e venda, e aí eu vou lá no cartório de registro de imóveis e registro essa escritura pública de compra e venda. Então, eu tenho uma loja, eu fiz uma nota promissória e a pessoa não me pagou. Aonde eu vou? Eu quero protestar o nome dela. Vou no cartório de protestos e títulos. Eu deixo o nome dela lá como um apagador. Então, eu preciso registrar um imóvel que está à beira da praia e ele está lá, ele é regido pelos contratos marítimos. Então, eu vou ter que ir lá no cartório de protestos, no cartório de registro de contratos marítimos. Ou então, eu preciso ir registrar o nascimento do meu filho. Qual cartório eu procuro? O cartório de registro de pessoas civis e pessoas naturais, de atos civis e pessoas naturais. O que também vai lá? Aí, nesse lugar aqui, oficial de registro de pessoas civis e das pessoas naturais, você vai fazer certidão de nascimento. Precisou de uma certidão de nascimento, onde é que você vai procurar? Nesse cartório. Certidão de casamento, certidão de divórcio, certidão de óbito, você encontra onde? No cartório de registro de pessoas civis. Da substituição do tabelião e oficial de registros. O tabelião ou oficial de registros só pode ser substituído temporariamente o substituto indicado pelo titular da função, uma vez que não existe a possibilidade de subdelegação. O protesto poderá realizar o preposto, né, desculpa. O preposto poderá realizar todas as atividades do notário, registrador, afastado, exceto lavrar testamento, cuja atribuição é específica do tabelião de notas. Ou seja, o tabelião ele vai sair de férias ou ele precisa pegar licença, o único que pode substituir ele, porque uma função de confiança, é a pessoa que ele indicar. Porque não existe subdelegação. Aí esse preposto, que é a indicação desse tabelião, ele vai fazer todos os atos que é da competência do tabelião, exceto lavrar testamento, porque lavrar testamento
é a atribuição específica do tabelião de notas. Da qualificação necessária para ser nomeado tabelião ou oficial de registros. A escolha é feita através de concurso público. Ser bacharel em direito ou possuir 10 anos de atividade, seja no serviço notarial ou de registros, não necessariamente ambos, valendo ser apresentado no ato da inscrição para o concurso. Ou seja, lembra aqui ó, da definição? Vamos voltar aqui e ver ela novamente. Olha aqui. Aqui, deu certo. Ó, integrantes dos serviços notarial e registral. O que tem aqui, gente? Eles são profissionais do direito, delegados pelo poder público. A escolha é feita através de concurso público, mas um dos requisitos para ser nomeado tabelião ou oficial de registro é ser bacharel em direito. Ou seja, para você ter a qualificação exigida, né, que é o poder, você tem que ser aplicador do direito, você tem que ser bacharel ou possuir 10 anos de atividade de serviço notarial ou de registros. Também é suprimido. Ou você é bacharel em direito, faz o concurso para ser nomeado tabelião ou oficial de registros, ou se não, você exerce a função, a atividade por 10 anos para você se qualificar. Das atribuições e competências da atividade notarial e registral. Quais são essas atribuições e competências? Formalizar juridicamente a vontade das partes, desde que o objeto seja lícito, determinado e possível perante o mundo jurídico, não defesa em lei. Isso aqui é o que eu até dei de exemplo, né? Por isso que ele tem que ser técnico e para ter força, fé pública, né? E força de execução, tem que ser um objeto possível e também não, aqui, ó, formalizar juridicamente a vontade das partes, é porque não pode haver coação. Coação anula um negócio jurídico. É um objeto ilícito. O que é um objeto ilícito? Compra e venda de um imóvel é um objeto ilícito. Determinado, porque eu estou vendo um imóvel, então é determinado, eu sei aquilo ali. Impossível perante o mundo jurídico. O que é esse possível? Você pode executar. Então, eu comprei, fiz contrato de compra e venda, paguei esse imóvel e o dono anterior não quer sair da casa. Aí, é possível eu executar esse contrato? Eu peço uma emissão na posse, eu peço uma reintegração de posse. Você sai, por favor, eu quero ser reintegrado na minha posse, ou, no caso, como é a primeira vez, a primeira posse, você tem uma emissão na posse. Você pede a emissão na posse. Diferente de não ser possível comprar um terreno na Lua, porque não é um objeto juridicamente possível de se executar. Eu paguei o terreno na Lua, como é que eu vou lá pedir uma emissão na posse? Como é que eu vou sair da Terra e ir lá morar? Ainda não é possível ir morar na Lua.
Você comprar não é um contrato que você pode fazer escritura pública e exigir a execução desse contrato. Os sujeitos envolvidos serem capazes e terem pleno discernimento para praticar qualquer negócio jurídico. Aqui, a gente tem que observar alguns pontos, tá? Que são a exceção a essa regra. Os sujeitos envolvidos são capazes. O que é capaz? Plenamente capaz, maiores de 18 anos, que tem discernimento, tá? Existem deficientes que têm mais, pessoas com deficiências intelectuais, que têm mais de 18 anos, e elas não têm o pleno discernimento para praticar qualquer negócio jurídico. Então, se você, por exemplo, você tem mais de 18 anos, tem o seu cognitivo preservado, você é capaz de manifestar a vontade, isso já valida o negócio, desde que seja um objeto lícito possível e exigível. Entretanto, quando o sujeito envolvido no negócio, essa capacidade ela é suprimida. Quando existe um representante legal, por exemplo, menores de 14 anos, eles são totalmente incapazes, eles precisam ser representados. Então, a minha filha, eu tenho uma filha, aí ela gera renda, ela é uma atriz famosa e ela não está ganhando dinheiro, e aí eu vou comprar um imóvel para investir no futuro dela. Ela compra um imóvel, mas eu não vou dar dinheiro porque o dinheiro é dela. Ela tem recurso, ela quer comprar um imóvel. Ela pode chegar lá no dono, a minha filha tem 2 anos, ela pode chegar no proprietário do imóvel e falar assim, olha, quero comprar esse imóvel. Não pode, por quê? Porque ela é totalmente incapaz. Ela vai precisar que eu, como representante legal dela, faça esse negócio jurídico em nome dela, por ela. Aí eu que vou assinar contrato de compra e venda. E aí vou destinar a propriedade para fulano de tal. E assim, dos 16 aos 18, tá? Você é relativamente incapaz. O que que isso quer dizer? Que você precisa ser assistido, não representado. Agora você já expressa a vontade. Aí essa minha filha, que eu dei o exemplo, ela tem 17 anos e ela quer comprar um imóvel. Ela pode assinar porque ela é plenamente capaz? Não, ela não é plenamente capaz, ela é relativamente capaz. Aí, tudo bem, o que ela vai precisar? Ela vai precisar de uma assistência. Aí, lembra que ela comprou, quando ela tinha 10 anos, ela comprou um imóvel, e eu assinei porque ela era totalmente incapaz, agora não. Esse imóvel que ela vai comprar com 17 anos, ela vai assinar e eu vou assinar também. Como quê? Porque ela precisa de uma assistência. Eu vou ser assistente legal dela. Não precisa mais de representação. E agora ela já expressa vontade. Ela sabe dizer se ela quer ou não quer. No caso dos representantes legais, vamos supor que a pessoa é idosa, ela já não goza mais do discernimento mental dela, ela não tem mais pleno discernimento, e agora ela precisa de um tutor. Esse tutor, ele representa ela legalmente. Pode fazer negócio em nome desse idoso? Pode, desde que exista uma autorização e uma prestação de contas. No caso que você é tutor, para você se desfazer dos bens, você precisa
prestar contas depois em julho, o que você fez com esse bem. E assim, com os que não têm pleno discernimento, aí depende da idade. Em 20 anos não tem mais discernimento, precisa de representante, ele não pode assinar nada. Tudo que tiver no nome, qualquer negócio que for feito no nome dessa pessoa, que não tem plano de discernimento, é invalidado. Se não tem representante legal para acreditar esse negócio, para tornar os sujeitos envolvidos capazes, esse negócio é inválido. Intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes queiram das formas legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os documentos adequados. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que eu posso, por exemplo, prestar auxílio ao tabelião, no caso. O tabelião ele pode prestar auxílio às partes. Ele pode verificar se aquele instrumento de contrato é um instrumento correto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Aqui está falando que ele pode intervir nos negócios jurídicos em que as partes queiram dar forma legal. Um exemplo clássico, por exemplo, que as pessoas acham que tudo é contrato de compra e venda. Ah, eu comprei um imóvel, é contrato de compra e venda. Eu comprei um terreno, é contrato de compra e venda. Nem sempre é contrato de compra e venda. Por exemplo, se eu comprei um imóvel, mas esse imóvel ele não está regularizado. E esse imóvel não está regularizado, o que eu comprei? Eu comprei a posse, porque essa pessoa, lembra, só é proprietário quem registra. Aí, A comprou de B, beleza? Não, porque senão não fica assim. B comprou de A. A é o proprietário. O nome de A está registrado lá no cartório de registro de imóveis. E aí, B, esse imóvel de A. Só que ele faz um contrato de compra e venda e não registra isso aonde, gente? Primeiro, ele não pegou esse contrato de compra e venda, que era de gaveta, e levou lá no cartório de notas e registrou uma escritura pública de compra e venda, e depois foi aonde? No cartório de registro de imóveis. Ele não fez esses dois passos, ele não fez esses dois cartórios. Ele só comprou de A vendeu para ele através de um contrato particular de compra e venda, nunca foi no cartório. Aí, assim, experiência, você reconhecer firma não é fazer escritura pública, tá? Porque eu já vi muito, mas não, mas está registrado no cartório. Mas escritura pública? Não, só fui lá e reconheci firma. Então, você reconheceu firma. Você não fez escritura pública. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí, se você não foi lá e fez uma escritura pública de compra e venda, você só tem um instrumento particular. Beleza, então B tem o quê? Um instrumento particular de compra e venda. Ele não é proprietário. Se ele não é proprietário, ele é possuidor. Porque se é proprietário que ele registra no cartão de registro de imóveis. Qual é o nome que está no cartão de registro de imóveis? O nome de A. Mas A vendeu, não comunicou. Então, se não comunicou, A ainda é proprietário. Aí, beleza, B virou muitos anos lá, e agora o B quer mudar, não quer mais essa casa. B, sim, essa casa, fala assim, não vou vender essa casa. Vende para C. Só que, o que B faz? Não, eu sou o dono, né? Fiz um contrato de compra e venda de imóveis, do imóvel com C. Aí C fez um contrato de compra e venda de imóvel com B. Só que só pode fazer contrato de compra e venda quem é proprietário.
Você podia fazer contrato de compra e venda com B? Podia não. Qual que é o contrato correto? Cessão de direitos possessórios e afins. Porque B tem a posse, ele não tem a propriedade ainda, porque não registrou a propriedade. Aí o que tem que ser feito? B faz um contrato com C, o contrato correto para essa transação chama contrato de cessão de direitos possessórios e afins. Mas isso é um termo técnico, a não ser que você trabalhe com direito imobiliário, muito provavelmente você não vai saber que chama, que é contrato de direitos possessórios e afins. Aí você, de forma leiga, faz um contrato de compra e venda. Mas você é um pouco mais precavido do que B. Ser mais precavido, porque você fala assim, vamos fazer uma escritura pública de compra e venda, então. Que eu fiquei sabendo que precisa fazer. Aí chega lá no cartório e fala assim, olha, eu quero fazer uma escritura pública de compra e venda entre B e C. Tá. O que é competência do tabelião ou do oficial de registros verificar os documentos? Eles pedem para deixar os documentos e eles vão analisar o contrato e os documentos. Aí, o que o tabelião vai fazer? Vai ligar para a C ou para a B e vai falar assim, ó, deixa eu falar com vocês. Não é possível fazer escritura pública de compra e venda aqui, porque você não é proprietário B. B, você é possuidor. Então, aí B pergunta, B e C pergunta. Então, o que tem que fazer? Temos que fazer um contrato de cessão de direitos possessórios e afins. Pronto, então tá certo. Você aceita B? Aceito. Você aceita C? Aceito. Um contrato de cessão de direitos possessórios e afins. O que aconteceu nessa história que eu narrei? Uma intervenção do tabelião, como, olha, esse negócio jurídico que você quer fazer, não é possível, mas a gente pode regularizar, a gente pode fazer de uma forma legal ou trazer autenticidade, como redigindo o contrato da forma correta, que seria com os instrumentos adequados, que seria uma cessão de direitos possessórios e afins. Aí ele informa isso, a pessoa que fez o contrato de compra e venda vai fazer um contrato de cessão de direitos possessórios e afins, você vai levar de novo lá no cartório e vai saber para dar a escritura pública de cessão de direitos possessórios e afins. Isso é a atribuição de competência do tabelião do oficial de registros. Assim como ele tem que observar que o documento, o objeto do contrato não é ilícito, ele tem que observar se o rito legal foi executado. Se preencheu esse contrato, por exemplo, preenche as formalidades legais, porque não pode existir um contrato de compra e venda sem valor da compra e da venda, por exemplo. Não pode exigir um contrato de compra e venda sem a qualificação das partes. Você não pode comprar de um fantasma e nem pode vender para um fantasma, tem que ter a qualificação completa. E aí a atribuição do oficial de registros ou do tabelião de notas. E também autenticar fatos. O que é autenticar fatos? Transcrever aquilo que foi dito, visto, ouvido, autenticar assinaturas, isso é muito usado, né? Isso é a mesma coisa que reconhecer firma, reconhece a firma, ele autentica os fatos daquele contrato. Tabelião. O tabelião é aquele responsável pelos procedimentos desenvolvidos em tabelionato de notas, tabelionato de registros de contratos marítimos, tabelionato de protestos
títulos. Enquanto isso, o registrador atua nas frentes de registros de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas, registro de títulos e documentos e registros de imóveis. Ou seja, aqui tem uma definição para cada uma das funções. Limites territoriais do notário na ata notarial. O tabelião pode agir em casos que não acontecem no município de sua competência, porém não poderá se deslocar para outras cidades. É possível que os interessados se dirijam ao cartório mais próximos aos fatos ou escolham um cartório de sua preferência para solicitar o trabalho. O que isso aqui quer dizer, gente? É assim, por exemplo, uma escritura pública de compra e venda, que eu faço aqui em Minas Gerais, a escritura pública, ela pode ser feita aqui. O imóvel, vamos lá, vou explicar o exemplo. Assim, o que eu quero comprar está lá em Minas Gerais, está na cidade de Belo Horizonte. Então, eu quero um imóvel que está em Belo Horizonte. Eu moro no Rio Grande do Sul. E eu moro no Rio Grande do Sul e o imóvel está em Minas Gerais. É uma distância boa, né? Beleza. Aí, o comprador, o proprietário desse imóvel que eu quero em Belo Horizonte, ele mora lá próximo, bem longe também, a gente, cada um numa ponta. O que eu vou combinar com o proprietário? Olha, que tal a gente fazer a escritura pública de compra e venda lá no estado da Bahia, porque lá tem um cartório de registro de notas que está bem mais barato, viu? Lá tem um cartório que os emoluentes está bem em conta. Aí fala, beleza, eu vou economizar, né? Beleza. Eu moro no Rio Grande do Sul, ele está no Mato Grosso e o imóvel em Belo Horizonte. É possível eu fazer uma escritura pública de compra e venda desse imóvel que está em Belo Horizonte lá na Bahia? Sim, é possível. Por quê? Porque o tabelião pode agir em casos que não acontecem no município de sua atuação. Ele só não pode se deslocar para outras cidades. Mas lá no Rio Grande do Sul, o proprietário, lá no Mato Grosso, pode sim fazer uma escritura pública de compra e venda lá na Bahia. Não há nada que impeça. Por quê? Porque o tabelião ele não está saindo lá da Bahia para vir no Rio Grande do Sul ou no Mato Grosso para fazer essa escritura pública. Nós nos procuramos com o e-notariado agora, que é um site, viu, gente? Anota aí, e-notarial, você pode fazer em qualquer lugar que você esteja, procura, lógico, né, desde que esse cartório tenha preste serviços online, e aí você faz o que tiver mais em conta. Aí eu fico pensando, né? Fiz essa escritura pública de compra e venda desse imóvel lá em Belo Horizonte, na Bahia. Fiz essa escritura pública. Aí o que eu faço? Eu registro lá no cartório de registro de imóveis da Bahia também, que tem um preço bem em conta? Não. Por quê? Porque aí imóveis, a lei de registro fala que eles têm que ser registrados na localidade, no cartório de competência da localidade desse imóvel. Eu vou ser obrigada a registrar essa escritura pública
de compra e venda que eu fiz lá na Bahia, no cartório de registro de imóveis de Belo Horizonte. Porque onde é que está o imóvel? Está no Mato Grosso do Sul, ou no Rio Grande do Sul, ele está em Belo Horizonte. Então, na localidade na localidade de competência, no cartório de competência daquele imóvel. Aí, o que eu faço? O que isso quer dizer, né, gente? Eu vou pegar e vou registrar a minha escritura pública que eu fiz na Bahia, em Belo Horizonte, e vou me tornar proprietário. Não existe nenhuma irregularidade quanto a isso. Mas, se eu registro o meu imóvel lá na Bahia, existe um início, tá? Não pode. O cartório de imóveis lá da Bahia não pode aceitar a minha escritura pública de compra e venda, porque o imóvel não está lá. Os expedientes dos cartórios. Os serviços notariais e de registros serão prestados em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas as peculiaridades de cada local. Artigo 9 da Lei dos Notários e Registradores declara que é nulo o registro lavrado fora do expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à nulidade. Ou seja, existe hora para funcionar. O registrador ou tabelião não pode lavrar notas fora do horário de funcionamento. Ele não pode, no domingo, às 6 da tarde, lavrar uma nota. Não pode. Não pode emitir uma escritura pública de compra e venda num domingo às 4 da tarde, a não ser que esteja definido pelo juiz competente que os cartórios vão funcionar domingo às 6 horas da tarde. Por quê? Porque se é feito algum ato ou registro, ele é e o tabelião ou o registrador é punido civilmente por causa disso. É diferente, por exemplo, em casamentos que é feito fora do cartório, você paga para o registrador ir até a sua cerimônia e fazer o registro civil lá naquele momento. Aí é diferente. Por quê? Porque a abertura do ato em si, ele já foi iniciado durante a semana. Das atas notariais. Seguem um padrão escrito no que tange às constatações dos fatos. As atas podem ser autenticadas eletronicamente por meio de sites, e-mails, ligações telefônicas. O tabelião consegue fazer a constatação dos fatos e reproduzir provas confidentes para dirimir as dúvidas. O que isso daqui quer dizer, gente? As atas notariais, o que são atas notariais? Elas vão só constatar os fatos. Elas não vão fazer juízo de valor. Se eu quero, por exemplo, a ata notarial é muito usada quando se vai fazer uso capião extrajudicial, você faz ata notarial, ou se não, no caso de ações de reintegração de posse, você conversa com o vizinho, você faz uma ata notarial do vizinho, diz, não, essa pessoa aqui vivia aqui até antes de ontem, e aí a pessoa chegou, outra pessoa chegou e invadiu a casa. Ou então, uma ata notarial para tornar autenticado conversas eletrônicas de WhatsApp. Por que conversas de WhatsApp não tem validade jurídica presumida? Porque eu posso ter manipulado aquele print na tela.
Mas se eu faço uma ata eletrônica, eu faço uma ata com tabelião, o que vai ter? Gente, fé pública, porque atas feitas com tabelião, a gente viu que tem documentos registrados em cartórios, tem fé pública. E o que essa ata notarial vai fazer? Vai fazer uma ata notarial, por exemplo, de conversas de WhatsApp ou provas de ligações telefônicas. O escrevente, ele vai estar lá escrevendo tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo. O registrador atendeu o telefone, falou alô, tal. Ele não vai fazer juízo de valor. Ele só vai descrever e tornar aquele documento com fé pública. Então, atas notariais não tem juízo de valor. Ela só vai transcrever o que o registrador ou tabelião constatou naquele momento. Ata notarial. O tabelião narra um fato que serviu sem juízo de valor, foi o que eu acabei de falar para vocês. O objetivo é pré-constituir uma prova de fatos. Pode ser usada para comprovar a existência de um fato, como a comprovação de vida, escreve fatos que contenham ilícitos. O que uma escritura pública faz? O tabelião formaliza e constitui um negócio jurídico com um contrato de compra e venda. É necessário que as partes manifestem a sua vontade. A escritura pública é um ato jurídico que pode ser bilateral ou unilateral. Verifica se o objeto é lícito. Agora a gente vai conversar um pouco sobre essas diferenças, tá? A ata notarial, ela não faz juízo de valor. Oi, Natália. Oi. Posso parar aqui rapidinho? Repete, cortou, não te ouvi. Pode falar. Eu posso parar aqui rapidinho para eu ir só um minutinho no toilet? Pode? Tranquilo. Pode sim. Pode voltar normal? Hoje Pode continuar, não tem problema não. Aí a gente agora vai falar sobre a diferença, né? Um pouco sobre a ata notarial e escritura pública. A ata notarial, o que ela faz de primordialmente diferente de uma escritura pública? A escritura pública, ela não pode ser feita se existe um ilícito. Por exemplo, eu dei o exemplo de você
fazer uma escritura pública de compra e venda de um terreno na Lua. Não é possível. Não vai ser feita uma escritura pública sobre isso. Mas diferente, por exemplo, né? Vamos manter nessa mesma linha desse exemplo. Eu caí no a pessoa estava me vendendo um terreno na Lua, acreditei que era possível um terreno na Lua, eu transferi dinheiro para ela. E aí eu estou vendo que eu nunca aparece a chance dele ir para a Lua. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou entrar com a ação para ter meu dinheiro de volta, né? Para eu ser indenizada. E aí o que eu faço? Eu vou, mas é para registrar esse contrato com venda de um pedaço da Lua? Não. É para o quê? Para fazer uma ata notarial. Aí o que o tabelião vai fazer? Ele vai olhar na conversa no WhatsApp e vai transcrever. Olha, o fulano falou para a Natália que seria possível comprar um terreno na Lua. E a Natália fez a transferência de 30 mil a comprar um terreno na Lua. E RI certifica do fé. Então, a ação notarial tem fé pública. Aí eu já entro com a ação concreta provar que aquelas mensagens eram verdadeiras. Ela já tem força de execução. Por quê? Porque eu fiz uma ata notarial. A ata notarial tem fé pública. Eu não preciso levar para o conhecimento do juiz essas conversas. Eu já posso executar aquela dívida. Olha, não entregou o terreno na Lua. Tem uma ata notarial comprovando isso. Você viu que a ata notarial descreve o ilícito. Na escritura pública, não pode ter ilícito. Agora a gente vai ver sobre as incompatibilidades e impedimentos para exercer a função de tabelião ou escriturário. Não poderá o tabelião lavrar o ato pautando-se em opiniões de terceiros participantes do procedimento da lavratura da ata notarial. Ou seja, ele não pode fazer juízo de valor, que é o que a gente falou. Ele não tem que achar nada, ele só tem que transferir o que ele viu. É vedado ao tabelião exercer acumulação de cargos, como de advogado ou de qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que de comissão. Então, ele não pode, por exemplo, ser tabelião e advogado, ele não pode ser tabelião e juiz, ele não pode ser tabelião em nenhuma outra função que qualquer cargo, emprego ou função pública. O tabelião está impedido, mas, por exemplo, um tabelião, eu sou tabeliã e eu tenho uma loja de roupas. Eu posso? Sim, porque não tem nada a ver, não é comissionado, não é função pública. Então, eu posso ser uma empresária que vende roupas e ser tabelião, porque não é incompatível, não é impeditivo. O tabelião está impedido de lavrar ata notarial desrespeitos a seus interesses pessoais ou de seus cônjuges ou parentes em linha reta e colateral, consanguíneos e afins até o terceiro grau, ou seja, parentes do tabelião não podem registrar atas notariais com ele até o parentesco de terceiro grau. E nem ele também pode fazer uma ata notarial para ele mesmo. Por que ele não pode? Porque tem que ser imparcial, não pode, a ata notarial não pode ser pautada em opiniões, e sim em fatos. E vamos pensar que é meio difícil você
está envolvido no problema, você largar uma ata notarial e não colocar as suas impressões sobre aquele fato, porque a sua versão, você está envolvido no problema. Da responsabilidade civil dos notários e registradores. A responsabilidade objetiva. A responsabilidade dos notários e registradores é, em regra, objetiva, ou seja, independente de culpa. Eles são responsabilizados por danos causados a terceiros no exercício de suas funções, desde que o ato praticado tenha causado prejuízo, mesmo que não haja dolo ou negligência. Aí, por exemplo, eu vou dar o exemplo, então, de fazer uma escritura pública de compra e venda, quando, lembra daquele exemplo de A comprou de B e B comprou de C, e tinha feito, B e C tinha feito um contrato de compra e venda, mas não era possível, tinha que ser o quê? Uma escritura pública de cessão de direitos processuais e afins, correto? Aí o que foi? A dona não prestou atenção. Ele não fez o dever de casa, passou batido. E aí, ele realmente fez uma escritura pública de compra e venda, mas ele não lembra que ele não é proprietário. E ele chegou lá no cartório de registro de imóveis, o registrado falou assim: opa, peraí, não tem como, porque você não é proprietário, ele é só possuidor. E aí, o que aconteceu? O cara teve um prejuízo de R$ 7.000 para registrar uma escritura pública, estou dando um exemplo, para registrar uma escritura pública de compra e venda. E aí, o que faz? O cartório não vai responder, não, porque ele não fez, o escriturário, ele não fez, o registrado, ele não fez por mal, mas ele fez, foi por negligência. E aí ele vai ser responsabilizado por isso. Responsabilidade subjetiva. Em algumas situações excepcionais, pode ser exigida a responsabilidade subjetiva, ou seja, a verificação de culpa, o dolo ou negligência, para que haja reparação do dano. Comprovado que ele teve culpa, em algumas situações, ele é obrigado a reparar o dano. Esses profissionais podem ser responsabilizados por erros materiais de registros e documentos, falhas na prestação de serviços, como não cumprimento de prazos ou ausência de diligências, respondem ainda por prejuízos causados por atos ou omissões relacionados aos serviços de registros ou notariado. Da responsabilidade penal dos notários e registradores. A falsificação de documentos. Se um notário ou registrador alterar, falsificar ou permitir que terceiros falsifiquem documentos públicos ou registros, eles podem ser responsabilizados penalmente por falsidade ideológica ou material. Isso é seríssimo. Se for comprovado que o registrador ou tabelião falsificou documentos ou falsificou, faltou com a verdade ao relatar os fatos, ou na hora de fazer uma escritura pública do contrato particular e não porque o outro estava no contrato particular, ele pode responder criminalmente, inclusive, viu? Corrupção passiva ou ativa. Caso o notário ou registrador aceite ou ofereça suborno em troca de alguma
algum ato praticado ou omitido em suas funções, ele poderá ser responsabilizado criminalmente por corrupção. Prevaricação, que é quando um notário ou registrador deixa de praticar um ato de ofício ou pratica de forma irregular, em benefício próprio ou de terceiros, ele pode ser punido por prevaricação. Na responsabilidade penal, ainda, né, sobre a responsabilidade penal dos notários e registradores. Impedir ou dificultar o exercício do direito dos registros ou dos serviços notarial. Se o notário, registrador, obstruir a realização de atos como registros, escrituras ou autentificações, que são obrigatórios ou legais, ele responde penalmente. E aí, qual que é o remédio para essas objeções? Se você não conseguir fazer isso, você entra com uma ação, né, de exigir que esse documento seja mostrado. Exigir uma exibição de documentos. Você pode entrar com uma ação. Ou, se não, obrigação de fazer, obrigar esse cartório a executar o serviço. Fraude em registros de documentos públicos. Caso haja fraude no processo de autenticação, no registro de imóveis, de contratos ou em qualquer tipo de registros, isso pode ser considerado crime e o responsável poderá ser punido de acordo com a gravidade do ato. Da fiscalização dos atos notariais e registrais. A fiscalização dos atos notariais e registrais é fundamental para assegurar a integridade, legalidade e transparência dos serviços prestados pelos notários e registradores, as corregedorias de justiça, o Ministério Público e outras entidades atuam ativamente para garantir que esses profissionais cumpram com suas obrigações legais e éticas, proporcionando maior confiança à sociedade, assegurando a correta execução dos atos jurídicos que impactam diretamente os direitos dos cidadãos, ou seja, a Corregedoria de Justiça, o Ministério Público, eles têm o poder de polícia, né? Eles têm que fiscalizar se todos os procedimentos estão sendo realizados corretamente. Pessoal, por hoje é só. É sempre um prazer estar com vocês e poder contribuir um pouco, passando um pouquinho do que eu sei. E até a próxima aula. Vai ser muito produtiva e enriquecedora. Até mais.